Se existe um livro na Bíblia que mistura épico, drama, fé, desespero e libertação como poucos, esse livro é o Êxodo. Localizado como o segundo livro do Antigo Testamento e do Pentateuco, o livro de Êxodo carrega em suas páginas uma das narrativas mais marcantes da tradição judaico-cristã, a libertação dos hebreus do Egito. Mas se engana quem pensa que se trata apenas de uma fuga espetacular. Êxodo é, ao mesmo tempo, o relato histórico de uma nação em nascimento, um documento jurídico, um código moral, um tratado teológico e um marco literário que moldou gerações. A palavra êxodo vem do grego exodos, que significa saída ou partida, e já no título é possível sentir o movimento. O povo de Israel não está apenas se deslocando fisicamente do Egito até Canaã, mas também realizando uma travessia identitária, espiritual e moral. São cerca de 430 anos de estadia hebraica no Egito desde os tempos de José, e ao longo desse tempo, o povo que for acolhido torna-se uma ameaça política aos olhos do faraó, e então é submetido à escravidão. A opressão se agrava com o tempo, trabalhos forçados, humilhações, e o decreto brutal de que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos ao nascer. Nesse cenário de sofrimento coletivo nasce Moisés, figura central não apenas de Êxodo, mas de toda a tradição judaica. Ele é colocado num cesto e lançado no rio Nilo, onde é resgatado pela filha do faraó e criado como príncipe. Mas o destino o chama de volta às suas raízes quando, já adulto, ele presencia a injustiça contra seus irmãos de sangue e, em um impulso, mata um egípcio. Fugindo para o deserto de Midian, Moisés se reinventa como pastor, até o dia em que se depara com a sarça ardente, um arbusto que queimava sem se consumir, e ouve, ali, a voz de Deus o chamando para libertar seu povo. Esse chamado é emblemático em muitos níveis. Moisés, mesmo relutante e inseguro, torna-se o escolhido de Deus. E é nesse ponto que o livro dá uma guinada épica. Moisés retorna ao Egito, agora não como fugitivo, mas como profeta, acompanhado de seu irmão Arão. Eles enfrentam o faraó em um duelo de vontades, onde Deus atua diretamente por meio das famosas 10 pragas. As águas se tornam sangue, rãs invadem a terra, o pó se transforma em piolhos, enxames de moscas infestam tudo, pestes e úlceras atingem homens e animais, granizo destrói colheitas, gafanhotos consomem os restos, uma escuridão densa cobre a terra, e, por fim, a 10ª e mais devastadora praga, a morte dos primogênitos egípcios. Essa última praga, aliás, marca a instituição da Páscoa, um rito que seria lembrado por gerações e que sela a identidade do povo de Israel. Os hebreus marcam seus umbrais com sangue de cordeiro para que o anjo da morte os poupe. É um dos momentos teológicos mais fortes da narrativa, o livramento que vem por meio do sacrifício. Somente após essa 10ª praga o faraó permite que o povo vá, e então começa a jornada pelo deserto. No entanto, a liberdade não vem sem luta. O faraó, arrependido de ter deixado seus escravos partirem, envia seu exército para recapturá-los. É então que ocorre um dos eventos mais cinematográficos da Bíblia, a travessia do Mar Vermelho. Moisés, guiado por Deus, ergue seu cajado e as águas se abrem, permitindo que os hebreus passem a pé enxuto. Quando o exército egípcio tenta atravessar, as águas se fecham, destruindo-os completamente. Essa passagem representa não apenas uma vitória física, mas um divisor de águas espiritual. A travessia é símbolo de nascimento, de transformação, de separação entre opressão e libertação. O povo que saiu do Egito já não é o mesmo que entrou no deserto. Agora, são pessoas com uma promessa, um Deus que os acompanha, e uma missão. A partir daí, o livro avança para os desafios do deserto. E eles não são poucos. Fome, sede, revoltas, dúvidas, murmurações. A cada dificuldade, o povo clama, e Deus provê: maná que cai do céu, codornizes, água que brota da rocha. Mas o povo ainda não entende o que significa liberdade. Eles foram libertos da escravidão, mas ainda carregam dentro de si o medo, a desconfiança e o desejo de voltar ao conforto, mesmo que opressor, do Egito. É nesse contexto que acontece um dos momentos centrais do livro de Êxodo, e, na verdade, da própria história bíblica, a entrega da lei no Monte Sinai. Moisés sobe ao monte e lá, entre relâmpagos, fumaça e trovões, Deus entrega as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Esse é o ponto onde a aliança entre Deus e Israel se formaliza. Não é apenas um povo livre vagando pelo deserto, é uma nação que passa a viver de acordo com princípios éticos, espirituais e comunitários estabelecidos pelo próprio Criador. Os 10 mandamentos tratam de relação com Deus, não ter outros deuses, não fazer imagens, guardar o sábado, e com o próximo, honrar os pais, não matar, não roubar, não mentir, não cobiçar. É uma nova fundação para uma nova sociedade. Mas, mais uma vez, o povo falha.
Enquanto Moisés permanece no monte, o povo constrói um bezerro de ouro e começa a adorá-lo, numa quebra escancarada da aliança recém-firmada. O episódio é uma espécie de queda pós-libertação. O povo ainda não compreende a santidade de Deus, nem a seriedade do compromisso com ele. Moisés intercede pelo povo, destrói o ídolo e implora por misericórdia. Deus perdoa, mas também reafirma sua santidade e seus limites. Nos capítulos finais, Êxodo descreve com riqueza de detalhes a construção do tabernáculo, um santuário móvel onde Deus habitaria no meio do povo. As instruções são minuciosas: medidas, materiais, utensílios, vestes sacerdotais. Pode parecer técnico à primeira vista, mas tem um simbolismo profundo. O Deus que libertou o povo agora escolhe caminhar com ele. Não é um Deus distante, é um Deus presente. O tabernáculo é o coração espiritual da comunidade, o local onde se busca orientação, perdão e comunhão. O livro de Êxodo é, portanto, uma obra de transição. Ele nos leva do Egito ao deserto, da escravidão à liberdade, do caos à ordem, da ausência de leis ao estabelecimento de princípios divinos. Mas mais do que isso, ele fala sobre a presença de Deus em meio ao povo. Um Deus que ouve, que vê, que intervém, que orienta, que julga, que perdoa, um Deus que se revela. A jornada dos hebreus é física, sim, mas também profundamente espiritual. Eles estão aprendendo, a duras penas, o que significa ser o povo de Deus. Do ponto de vista literário e teológico, Êxodo é uma tapeçaria de temas entrelaçados. A liberdade não é vista como um fim em si mesma, mas como um meio para viver em aliança com Deus. A lei não é opressora, mas um caminho de vida. O deserto não é apenas castigo, mas escola. E Moisés, esse líder improvável, torna-se o elo entre o divino e o humano, entre o céu que comanda e a terra que resiste. Para qualquer um que leia com atenção, o livro de Êxodo não é apenas uma história antiga sobre um povo distante. É um convite à reflexão pessoal. O que nos escraviza hoje? O que precisamos atravessar? Estamos dispostos a receber as orientações divinas ou preferimos os ídolos dourados do conforto e da familiaridade? Êxodo nos desafia a reavaliar o significado de liberdade e a responsabilidade que ela traz. Em suas páginas há fogo, água, clamor, silêncio, fúria, perdão e promessa. É um livro de encontros, entre Deus e o homem, entre passado e futuro, entre promessa e realização. E mesmo após milhares de anos, o eco do chamado ressoa: deixa o meu povo ir. Mas também, e caminhem comigo no deserto. Porque às vezes a libertação é só o começo da verdadeira transformação.